Boa tarde a todos. O artigo proposto para a apresentação desse trabalho foi intitulado como Análise da biodiversidade arbórea e manejo da caatinga para fins apícolas no assentamento Renascer, Sertão do Cariri. A equipe é formada por Everline, Nayane, Monique, Rita e Rosiane. Com 22 milhões de habitantes e com uma área muito extensa, o Brasil possui uma das grandes potencialidades, o bioma Caatinga, bioma único e exclusivamente brasileiro, que é constituído por uma grande biodiversidade. Dentro dessa biodiversidade, existe também uma diversidade muito alta de árvores, de espécies arbóreas, que são muito importantes para a constituição desse bioma. Algumas nós conhecemos, como o juazeiro, a catingueira e o marmeleiro. A conservação desse bioma e o manejo sustentável cumprirá uma função restauradora da fertilidade e proteção do solo. A caatinga permite, a partir do seu manejo correto, que as atividades e comercialização possam ser permitidas sem tanto impacto, como, por exemplo, a proteção do mel, o uso dos frutos, produtos florais como óleos, ceras, fibras, sendo que todo esse manejo que ocorre seja de forma sustentável. Apesar da importância ambiental e socioeconômica que a caatinga nos oferece, a pressão antrópica sofrida já vem acontecendo durante muito tempo, lá da época dos colonizadores, onde buscavam áreas para a criação de gado. E essa pressão, esse desgaste ambiental vem sendo sofrido durante muito tempo e contribui para a devastação do local. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da recuperação e conservação da biodiversidade arbórea em áreas de manejo da caatinga para fins apícolas. Esse trabalho ele foi realizado no assentamento Renascer, localizado no município de Prata, que é território do Sertão do Cariri paraibano, no qual é uma região que se caracteriza pelo clima tropical semiárido, com chuvas de verão, e a vegetação ela é composta por caatinga. Para esse estudo, foram selecionadas duas áreas, uma de manejo da caatinga, com fins apícolas, denominada de referencial, e uma não manejada, denominada como testemunha. Nessa primeira, foram utilizadas práticas como o raleamento da vegetação arbustiva e arbórea, permitindo assim que a luz entre para o desenvolvimento do extrato herbáceo. Foi feito também o enriquecimento com plantio de espécies nativas da caatinga, com aptidão para florada de interesse apícola. E também foi realizado práticas de conservação do solo, tais como o enleiramento do material lenhoso e a incorporação do material resultante do raleamento. Já a área testemunha é manejada pelas famílias agricultoras de forma convencional, utilizando pasto nativo para os animais e atividade como extração de lenha e madeira. O levantamento do inventário florístico foi realizado em 2010 e 2011, e na área referencial e testemunha foram utilizadas 11 parcelas amostrais no tamanho de 20 por 20. Essas parcelas elas foram georreferenciadas e demarcadas em cada área. Foram coletadas também nessas amostras as seguintes variáveis: DAP, que é o diâmetro à altura do peito, a 1,30 metros da superfície do solo, o DNB, que é o diâmetro da base, a 0,30 metros da superfície do solo, e também a altura de cada espécime, O DAP e DNB foram aferidos com suta finlandesa com aproximação de 0,5 cm, e a altura de cada espécie foi aferida com vara graduada com precisão de 0,50 metros. As análises de biodiversidade da área referencial e da testemunhada foram determinadas pela frequência relativa, no qual foi calculado através dessa fórmula, onde a frequência absoluta é igual, o número de vezes
que determinada variável ela foi observada. Dando continuidade aos resultados e discussões, as espécies de maior destaque nas duas áreas foram mororó, marmeleiro e catingueira. Além desta, dentro da área manejada referencial, em grande representatividade, tivemos o angico, e já dentro da área não manejada, testemunha, em grande representatividade, a espécie quebra-faca. Os resultados obtidos nas áreas manejadas demonstram, como esperado, a redução da quantidade de espécimes, fruto da prática de raleamento. Por outro lado, demonstra o aumento desejável de quantidade de espécimes nativos de ocorrência local. Assim, a área manejada de caatinga para fins pastores apresentou incremento da biodiversidade de espécimes arbustivas e arbóreas. Na tabela abaixo mostra os parâmetros da área manejada e não manejada em 2010 e 2011, onde está representando os parâmetros tanto para a área referencial de 2010 e 2011, tanto para a área de testemunha também para os mesmos anos, onde vão estar abordando a quantidade de espécimes e total de indivíduos, a média, indivíduos por espécime e o desvio padrão para cada área. No gráfico 1, ele representa a distribuição das espécies e sua frequência em relação à área referencial de 2010 para 2011, onde ele mostra as espécies de mororó, marmeleiro, catingueira, angico e canáptula, onde em barras, na cor cinza escuro, número de indivíduos do ano de 2010, e em barras cinza claro, número de indivíduos do ano de 2011. Em linha cinza claro, representa a frequência relativa para o ano de 2010 e em cinza escuro, a frequência relativa para o ano de 2011, onde nesse gráfico, que representa a área manejada, em grande ocorrência temos a espécie mororó e em pequena ocorrência tivemos a espécie da canáptula. Este incremento associado às características das espécies de estágio mais avançado na sucessão ecológica, como o angico e a umburana, bem como a redução da frequência de espécies pioneiras, como o marmeleiro. Confere a estes ecossistemas um maior equilíbrio de sua dinâmica natural e um expressivo indicador de conservação da sua biodiversidade. Nesse segundo gráfico, também representando a distribuição das espécies e sua frequência em relação à área de testemunho de 2010 para 2011, porém abordando as espécies de mororó, quebra-faca, marmeleiro, jurema de imbira e a catingueira, onde em barra na cor cinza escuro, número de indivíduos de 2010, e em barra cinza claro, número de indivíduos do ano de 2011, em linha cinza claro, frequência relativa de 2010, e em linha cinza escuro, frequência relativa do ano de 2011, onde a espécie mais representativa nesse gráfico para a área não manejada temos a mororó, e a menor está representada pela jurema de imbira. Dando continuidade aos resultados de discussão, notou-se que a recuperação e a conservação da biodiversidade arbórea e arbustiva da caatinga e o objetivo do seu manejo, no caso da atividade apícola, apontam uma conciliação entre a recuperação e o desenvolvimento de espécies importantes ecologicamente na estrutura da formação de caatinga e, ao mesmo tempo, com espécies produtoras de florada. Sendo que essas espécies produtoras de floradas são importantes para o pasto apícola, que nesse caso vai proporcionar grande significância na produção de mel, que esse mel tem grande aceitação no mercado. Um mel conhecido no mercado é o mel angico. Outra coisa que foi observada foi que na área sem intervenção de manejo ou testemunho teve um resultado bem diferente do referencial. Ou seja, ocorreu uma queda da biodiversidade em algumas espécies,
extinção de outras espécies e o surgimento de algumas também. E nesta lista de espécies encontradas na área de manejo da Caatinga, é possível notar que está quase invariável. Tiveram espécies que estavam presentes em 2010, desapareceram em 2011, e tiveram espécies que não estavam em 2010, mas já estavam presentes em 2011. Já na lista de espécies encontradas na área de Caatinga não manejada, houve uma queda brusca em algumas espécies. No caso, elas desapareceram no ano seguinte do estudo, tais como o alecrim-bravo, arapiraca, canisfolia canudo, catingueira branca e cipó branco. Só que ao mesmo tempo do desaparecimento daquelas espécies, houve o surgimento de novas espécies, tais como a maria preta, conhecida popularmente, Cardia salmane, pau-piranha, Pisônia, SP, pião-bravo, Jatropha, SP e unha de gato, Mimosa arenosa. E para esse desaparecimento e surgimento de novas espécies, tem grande probabilidade de fatores como a redução da biodiversidade e alterações na composição florística, que tudo isso estão associados, auxiliam na degradação da biodiversidade do local. Por isso, teve essa variedade. Então, gente, na conclusão, foi percebido que na área manejada promoveu a ampliação da biodiversidade, que essa ampliação ela se deu com espécies de estágio de sucessão ecológica mais avançadas. E houve também melhorias nas condições do ecossistema, que essas melhorias foram facilmente identificadas pelo fato do desenvolvimento, né, de espécies como o angico e a emburana. Com isso tudo, houve a redução de espécies pioneiras e conferiu ao ecossistema uma melhor condição, uma condição mais equilibrada. Houve uma melhor conservação também e houve um avanço no seu estágio de sucessão ecológica, né? Na mesma área, também percebemos uma quantidade de espécies com aptidão para o pasto apícola. Essas espécies, com a produção de mel de grande procura, como o mel da catingueira e o mel do angico. E com isso também teve ampliação de produção e deu uma incrementada na renda familiar daqueles pequenos agricultores, né? Que teve a questão da venda de mel, da apicultura, que trouxe um retorno nesse investimento. E na área não manejada, pode-se observar que houve a redução da biodiversidade, houve também um retrocesso no estágio de conservação e formação florestal naquele ambiente, houve um incremento de espécies pioneiras e o ambiente, observou-se que o ambiente ficou um ambiente degradado ou também em processo de degradação. Ficou um ambiente não produtivo, com baixa produtividade no caso, né? E então é isso, e muito obrigada pela atenção.